Pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. E Membuí FM, só jornalismo. 20h11. 28 graus. Empreender com sucesso. Fale com a Lisete. 996 44 6476. 20h12, estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso, a nossa segunda entrevista da noite. Lembrando que nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Membuí. Também, gente, estamos no YouTube simultaneamente. Daqui a pouquinho também jornalista André Campos, Lisete Freires, e amanhã no Quai, TikTok e também no Instagram. Então você pode nos acompanhar por qualquer plataforma e também pelo site da Rádio Membuí. E pelas ondas do rádio para mais de 70 municípios, então vem com a gente, pode ser pelo radinho, pelo celular, como você quiser. Pode mandar sua pergunta, pode estar junto conosco aqui. E lembrando que quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão ter acesso a esse tema que eu considero de muita relevância. E tenho certeza que todos vocês também. E até aqueles que mandaram mensagem hoje no WhatsApp, falando da importância desse tema que a gente vai abordar hoje com as nossas convidadas. Mas, rapidinho, só vou falar aqui que nós estamos aqui, então, para a Construtora Jobim, Universidade Franciscana, Postos DSL Santa Lúcia, Ângelos Oeste, Pampeiro, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Brita Pinhal, Cis Limpa, Nossas Raízes, Saúde Protege, Supermercado Santa Marta e também Nossa Senhora das Dores, do meu querido amigo Gilberto Cremonese, integrante da Rede Super, Chopp Província, o Chopp de Santa Maria, também Mercado Progresso, Purifique, Loja Safira, Delícias da FAB, também conosco a nossa representante regional da Tupperware, aqui em Santa Maria, Vânia Vaz, e Mademax Pneus. E lembrando, né, gente, que eu já falei nos dois blocos anteriores, que temos a apresentação da Orquestra Sinfônica e também no Teatro 13 de Maio, o Balé Ivone Freire. Então, não dá para perder, você pode, então, acompanhar, porque tem tudo na live, depois vou colocar mais informações. E eu quero começar dando boa noite para as nossas convidadas de hoje. Vou começar pela minha amiga Luísa, a Luísa Jurgen, que é fonoaudióloga, vocês já conhecem ela, que já esteve por aqui várias vezes, mestre em distúrbio de comunicação humana e doutora em educação pela Universidade Federal de Santa Maria. E, como vocês sabem, tem um conhecimento bárbaro. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada. Muito bom estar aqui para falar de um tema que me preocupa bastante como mãe e poder compartilhar um pouco como fonoaudióloga, com o doutor em educação, sobre essa questão que é tão atual, né, e tão frequente no dia de hoje. Verdade. E também quero dar uma boa noite para a nossa outra convidada, Andriele Nunes Quatrim, ela que é pós-graduanda em Teoria e Clínica Psicanalítica pelo Instituto Contemporâneo CIPT de Porto Alegre, né? E também vai estar conosco nesse debate, porque nada melhor que uma psicóloga também, né, para falar sobre esse tema, porque eu que já sou vó, né, a Luísa falando que filho, eu já sou avó, né? Então a gente tem essas preocupações e a gente vai falar sobre isso. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, eu agradeço, né, o convite, a oportunidade de estar aqui podendo compartilhar, né, desse conhecimento aí dentro da minha área. Perfeito. Vem mais para frente um pouquinho, eu acho, por causa do som aqui, que agora já abro as lives aqui.
Gente, e o nosso tema de hoje, então, foi uma sugestão da minha querida amiga, a Luísa, e o René. Tem que fazer um registro, um abraço pro pai dela e pra mãe dela, né? E eu aqui estava falando pro doutor Zoé, né? E seu Wilson foi o pediatra dos meus filhos. Eu sempre lembro e falo, né? Então, um abraço para eles. Será entregue. Então, esse tema da questão das telas, da questão dos celulares, né, que hoje é cada vez mais frequente, e os pais, às vezes, muitas vezes, assim, até para, não quero me incomodar, deixa, vai lá olhar joguinho. Só que as crianças acabam olhando coisas até que elas não deviam, né, Luísa? Exatamente. E eu estou aqui também, como mãe, preocupada com essa situação, e a nossa relação aqui hoje se dá justamente por uma conversa que eu tive antes da pandemia com a professora, ex-professora, né, da Andriele, a Marina Antoniazzi, falando da minha preocupação como mãe, o que podia ser feito, como é que eu deveria agir. E aí, no dia que eu conversei com ela sobre isso, ela disse: eu tenho uma aluna que fez um trabalho e eu fui banca, e tu precisa conversar com ela. Olha. E aqui está a Andriele. Então eu estou muito feliz por estar aqui hoje, porque foi uma ideia que eu tive de aprender e de compartilhar o que eu fosse aprender. Então a Andriele já me passou o trabalho dela, eu achei incrível, e hoje vai ser um dia bem legal para a gente falar sobre isso. Eu já tenho aprendido muito de lá para cá, né, pelo meu interesse como mãe e como fono também, em poder ajudar. Hoje eu vejo assim que, além desse risco, né, da criança entrar em sites perigosos, tem o mesmo no site doce, no site legal, no site que a gente mesmo escolhe, tem um risco muito grande dessa criança não interagir, dessa criança não viver uma vida que vai proporcionar desafios fundamentais para o desenvolvimento dela como adulto depois, né? Exatamente, antes da Andriele falar também, tem muitas crianças, eu conheço crianças que os pais não dão bola, mas elas escutam tão alto no fone que a gente ouve o que elas estão escutando, então tudo isso são alertas, né? E eu gostaria, né, que a Andriele falasse um pouco para os pais que estão nos acompanhando, para os empresários, para as mães, para os avós, né, para todo o nosso público que é bem diversificado, da importância da gente estar atento para isso, né, assim como a Luísa tem essas preocupações, eu também como vó tenho as minhas preocupações, né, então gostaria que tu falasse um pouco desse teu trabalho e a gente vai debatendo aqui, vamos conversando. Tá bem. Acho que foi um feliz encontro, assim, né, meu e da Luísa, assim, através da Marina, e uma oportunidade justamente de poder compartilhar esse conhecimento, né, que essa é a ideia, assim. Já de antemão eu gostaria de dizer que a ideia não é criticar os pais, né, assim, porque o uso ele é inevitável, né, os aparelhos estão aí, né, a questão do brincar muito passou por uma reconfiguração. Então os brinquedos utilizados, né, as brincadeiras, né, a gente estava conversando, assim, tradicionais mesmo, simbólicas, onde a criança tem que criar, tem que inventar, precisa da troca com o outro, ela tem ficado um pouco mais restrita de alguma forma em relação ao uso de telas, né? E a questão é justamente quando substitui, né? Então, assim, o contato com o outro, a interação, né? Porque a criança, em contato com a tela, ela tem algo pronto, né? Muitas vezes se ela não quer se haver, ela pode desligar o aparelho, né? Diferente de estar brincando. E isso justamente é o que vai ter implicações no desenvolvimento. Porque a criança precisa da interação, ela precisa se relacionar, ela precisa do brincar para o desenvolvimento emocional. E isso é muito importante, eu me lembro sempre, eu falo muitas vezes assim, eu falava no tempo dos meus, a importância da escolinha, quando elas iam, né, e começavam a brincar, porque eu tive os meus filhos muito distantes, eles têm quase 10 anos de diferença, então a Michelle era muito sozinha, ela vivia só comigo. Quando ela começou a ir na escolinha, que ela começou a aprender, dividir o lanche, dividir o brinquedo, e coisas fundamentais até para o desenvolvimento, né, essa questão de socialização, né, tudo que eles precisam, né? Sem dúvida, a própria necessidade de falar melhor, né? Então a criança, quando ela está muito em casa, e na pandemia a gente viu muito isso. Nossa, foi muito. Né? Os atrasos de linguagem, depois um atraso de alfabetização.
A linguagem, ela depende de uma demanda, né? Depende de alguém que queira te entender e que não entende, e aí tu tem que melhorar a forma de falar, de comunicar. Então, até isso é implicado, é influenciado. E incrível, né, que a gente precisa estar atento para isso. E fique esse alerta, você que é pai, né, você que é tio, Dinda, Dindo, né, vovó, para todos, né, que é importância, além disso, a importância de a gente estar se comunicando com eles também, né? Tá conversando, tá trocando ideias e muitas vezes também tá acompanhando o que eles estão assistindo ali para poder orientar também, né? Muito bom. Aliás, Dindo e Dinda, como é importante mesmo, né, esse contato, porque às vezes os pais, a gente, eu vou me colocar nisso, a gente está tão envolvido e acostumado com a situação também, que fica mais difícil de mudar. E às vezes vem alguém de fora e enxerga aquela situação e pega a criança, posso levar teu filho hoje, meu compadre, por exemplo, posso levar teu filho pra gente comprar peixe? Gente, é simples, é peixe pro aquário, tá? Era uma atividade simples, eu não ia ter essa ideia de levar ele para ver peixe. Então, assim, um apelo aos dindos, e eu como Dinda também tenho que fazer melhor a minha parte como Dinda, porque são outros atrativos, às vezes pai e mãe, santo de casa não faz milagre, mas vem um convite de fora e a criança aceita, né? É bem isso, meu pai, quando estava vivo, o Matheus era pequeno e o Matheus, quando não queria, estava muito em função de desenhinho, de coisa, meu pai dizia, vamos pescar, Matheus? E ele, vamos, vô. Adorava, ia lá pescar uma tarde ali, se divertia ao máximo, né? Então, é isso. Eu tô um pouco nesse exercício, né, da função aí, Dinda, né? E é justamente, assim, final de semana eu passei pela experiência de convidar para fazer um piquenique, né? Pegar, sentar na grama, né? Era só legal. um bolo, mas ele disse que legal, né? Então, assim, eu acho que o quanto isso é rico, essa troca, né? Esse contato com a natureza, a própria questão é quando fica limitado a questão de atividade física, né? Isso a gente vê bastante trocas às vezes nas ruas, às vezes as telas, elas vêm seja para acalmar a criança, né? Cada vez mais cedo a gente vê bebês, né, com o próprio carrinho, às vezes para os pais realizar algumas tarefas, algumas atividades, né, do trabalho em casa, refeições, viagens, né? Exatamente, às vezes antes mesmo de dormir, né, utilizado. Então, que outros momentos a criança está não digo perdendo também, mas que outras oportunidades ela está sendo substituída ali. E até eu conheço até crianças que ficam comendo e ficam ali com o celular do lado, tem que, né, olha, a hora de comer é a hora de comer, a hora de sentar na mesa junto com as pessoas, jantar, almoçar. Eu, pelo menos, como eu fui criada assim, a gente tem isso conosco, mas tem pessoas que não ligam, né, então... E essa ideia nossa de estar aqui, assim, não é culpar, mas sim informar, isso faz mal. Né? A criança que come olhando para uma tela, ela não está sentindo o sabor, associando o sabor do que ela está comendo. Isso tudo faz parte da linguagem, faz parte do autoconhecimento dessa criança. Né? Eu gosto disso, eu não gosto disso. Não, se ela não presta atenção, ela não sabe o que ela gosta, não sabe a textura mesmo do alimento, a temperatura, não... Aquilo passa, e própria sensação de saciedade, né? Então é muito importante a gente colocar os limites. E muitos de nós, a gente não acredita mais na capacidade de colocar esse limite. A gente está com medo de ter perdido essa batalha. Então é bem importante a gente voltar a confiar na gente e não colocar assim como uma ordem, mas algo conversado, né? Negociado com a criança, não subestimar a criança de que ela não vai entender, dependendo da idade, né? Ela já tem condições de entender, que tem coisas mais importantes para ela fazer também, não negado quão é legal um celular, né? Até porque eles estão vendo a gente todo o tempo com o celular, né? Então não tem como dizer, não usa, mas aí pai e mãe em casa nem se conversam. Ficam lá, né? Então é algo muito delicado entre família, que nem alguma pessoa da família fazer dieta e todo mundo comer o que quiser. Não dá, né? Não dá. Então tem que ter limite. Exatamente. Sabe que esses dias a minha filha falando, né, que a Ana Clara
a minha neta, né, ela falando assim, eu queria tanto que a Ana Clara tivesse vivido o que tu viveu, mãe. Porque os meus brinquedos era ir atrás do meu avô na lavoura, né, porque meu avô ia botar veneno nas formigas e eu adorava correr atrás, levar as latinhas, né, e fazia os brinquedinhos com pepino, fazia a vaquinha, fazia isso, fazia aquilo. Não tinha brinquedos, assim, tinha aquelas caixas de fósforo Guarani que a gente fazia tudo, depois derrubava ali, né. Era brinquedos assim. E aí a Michelle estava me dizendo assim, mãe, a Ana Clara não teve essa vivência rica que tinha, pegava a carroça e ia junto levar erva, né, porque a gente morava na roça, né. Esses brinquedos que a gente tinha que criar, os brinquedos. E aconteceu uma situação que eu vou comentar aqui, na nossa família, de uma das crianças receber um presente e a criança perguntou o que esse brinquedo faz. E simplesmente a pessoa disse, a outra pessoa falou, olha, tu tens que brincar, não sei o quê. A criança jogou o brinquedo fora e disse, então eu não quero. E então fica é muito complicado, né? E a importância que tem, né, dessa criatividade que a criança desenvolve, que tu desenvolveste lá na tua infância, para tu seres quem é hoje. É né? verdade. A capacidade de resolver problemas, de criar estratégia, de criar solução. E isso, então, essa criatividade precisa ser explorada, né? Precisa ser proporcionado. Então a gente acha, mas ele não vai gostar. Será que ele não vai gostar? Né? Não cabe a nós, adultos, proporcionar situações. Então, é algo que hoje a nossa ideia é esse alerta, né? A gente fazer pensar. Andriele, dá umas dicas aí, assim, para quem está nos acompanhando, para os pais, enfim, para todos nós. O que tu considera importante que o pessoal faça ou não faça, enfim, né? Tá. Primeiro que há uma recomendação sobre a questão do uso de telas, né? A Sociedade aí Brasileira de Pediatria, inclusive, recomenda até os 2 anos 0, né, tempo de uso de telas, tá? Dos 2 aos 5 anos aí de 1 hora por dia. E acima, né, dos 5 anos até 2 horas por dia. Isso é uma recomendação que se tem. O importante sempre é a questão da mediação, né, de os pais poderem estar monitorando esses conteúdos, né, porque além da questão do tempo é também o que a criança está ali, de alguma forma, consumindo, né? Então, às vezes tem essa sensação que eles podem estar mais seguros por não estar brincando na rua, por não estar brincando fora, né? Porque ali eles vão estar enfim, vão estar enxergando, vão estar vendo as crianças, e quando na verdade podem estar correndo risco, né? Então, assim, oferecer brincadeiras, a gente sabe que é um desafio às vezes a questão do tempo, mas também é algo que a gente precisa pensar mais, né? Sobre o quanto essas crianças, quanto isso tem sido cômodo de alguma forma, né? Então, até eu e a Luísa comentávamos antes, assim, seja às vezes participar de uma atividade dentro de casa, né? Preparar um alimento junto, né? Brincar na grama, na horta, né? Ter esses contatos. Porque o dispositivo, ele tá aí. A questão é quando ele é substituído, né? A criança que já acorda olhando aí um desenho, né? Faz as refeições olhando um desenho. O tempo, assim, pro tédio, pro ócio, às vezes não... O ócio criativo, né? Justamente a criança, às vezes, não tem o que fazer se não é com um dispositivo, né? Ou se vou sair, se não tem internet, então não quero, não vai ser legal. Eu escuto isso dos meus. Que tédio. Exato. Né? Quando a gente e a gente ouve muito isso, né, o pessoal, as crianças principalmente, assim, mas não tem nada para fazer aqui. Um baralho. Isso é ruim, viu? Pra pai e mãe, isso dói. Não tem nada para fazer, tá, vai passear com o pet, tá, ok, deu a volta, passeou, correu, brincou, voltou. Aí vai pro celular de novo. Aí se tu pedir para largar o celular, mas eu vou fazer o quê? Não tem nada para fazer. Né? Então, eu acho que é desafiador. É desafiador, e eu acho que nós, enquanto adultos, né, nós temos que criar essas atividades, inventar, sei lá, usar a nossa criatividade para brincar. O André tem uma menina, né? Então eu jogo carta com ela, sabe? A gente joga carta, a gente brinca de outras coisas. Ou também aquela coisa, porque isso eu não gosto.
Mas nem Será que não provou, gosta? será que não gosta? E, vamos dar um passeio, vamos fazer outra coisa. Então, essas coisas eu acho que são importantes se a gente se dar conta que a gente pode fazer diferente. É isso aí. E a gente tem que organizar um tempinho para isso. É que eu sei que todos nós temos compromissos, a gente corre desde a hora que acorda até a hora de dormir, né? Sempre tem muita coisa para fazer. Mas, enquanto você é pai, você é avô, você é dindo, essa também é uma função, né? De tu tirar um dia para ir passear. Então, eu acho que eu fazia muito isso com a Michelle e com o Matheus. E hoje eu faço isso com a minha neta quando ela está aqui. Hoje é o dia das meninas. Então, vão sair só as meninas, vão passear. Então, essas coisas eu acho que são importantes, né? Legal. Até poderíamos propor um desafio, já que vem férias aí pela frente, do pessoal escrever no chat sobre o que sugerem, o que fazem que dá certo. O que faz as crianças saírem da tela? É verdade. Né? Você pode mandar aqui o seu recadinho dizendo, né, o que você faz de diferente, quais são as ideias, né? Eu já lá com os meus, eu já fiz massa, pão, essas bolacha, né? Nem que não fica aquela bolacha, mas fica Perfeito. aquela... Tem tanto aprendizado tem tanta nisso. coisa, né, que tem para se fazer hoje que... E memória afetiva. Memória construída afetiva, nisso. Exatamente. Né? Porque a gente, nós adultos, a gente tem a tecnologia, mas a gente sabe também, a gente tem a maturidade para lidar com isso, né? A criança está num processo de desenvolvimento, de constituição psíquica. Então, é justamente essa preocupação. O que está se constituindo ali, né? E se a gente for olhar a questão da tecnologia mesmo ali, a gente passa tudo muito rápido, a gente vê vídeos cada vez mais curtos, é um estímulo que se tem, né, é um prazer que se tem ali também, e a criança vai entrando nesse automático cada vez, de uma forma cada vez mais precoce. Sim. Né? Então, a própria questão de aparentemente ter crianças assim mais calmas, né, porque estão na tela, muito provavelmente, enquanto adultos, vão ser mais ansiosos, menos tolerantes, né? Porque querem tudo cada vez mais rápido. Exatamente. Essa visão da criança, mas ele fica tão calminho quando está na tela, né? Não é saudável uma criança tão calminha. Desconfia uma criança calminha. A criança tem movimento, tem energia. Tem que estar com o corpo em movimento, né? É verdade, tem que brincar, tem que correr, tem que Tem suar, que estar com os pares, né? Com outras crianças. Exatamente. Ter o exemplo dos adultos, enxergar como é que o pai faz, como é que a mãe faz, o vô, né? E essa questão, agora tu falou no vô, eu acho bem interessante também. E a questão que a Andriele falou das memórias afetivas. Ana Clara teve agora em julho, nas férias, ficou comigo. E a Michelle me falou assim, mãe, incrível como a Ana Clara criou memórias afetivas. Porque o que aconteceu? Ela ficou, eu fui com ela sozinha, nós fomos nas termas, nós fomos a vários lugares, e ela começou a me perguntar, vó, como é que era quando tu era criança? E aí eu comecei a contar as histórias, como é que era, né, tudo. E ela se encantou. Aí ela começou a me perguntar da primeira comunhão, da crisma. Vó, e o rosário? E a Bíblia? E não sei o que, coisas assim. E eu fui contando da minha infância. E isso trouxe uma coisa tão positiva para ela, que ela tomou atitudes, decisões por ela, assim, do que ela queria fazer, entendeu? Então, eu disse, meu Deus, por coisas. E ela dizia, conta mais, vó, conta mais. E aí um dia depois disso, uma outra vez que ela veio, ela disse, vó, tu tem algumas roupas ainda de quando tu era mais nova? E eu falei, eu tenho. E aí ela, vó, posso experimentar? Aí foi lá experimentar tudo. E aí ela disse, vó, tu me dá esse vestido? E eu disse, claro. Aí ela provou o vestido, claro, tem que fazer um ajuste e tudo. Mas, sabe, são essas coisas que ela não ficou lá no celular, a gente ficou junto ali conversando e trocando. Isso eu acho tão importante. Incrível, sabe? Adorei ouvir. Porque eu observo isso, as pessoas mais idosas, às vezes, também estão se sentindo um pouco trocadas pelo eletrônico. E também se encantam com aquilo. Como é que o que eu tenho para falar vai chamar mais atenção? Não desistam. Não desistam de passar a história de vocês. A nossa história é rica, né? É muito rica. É muito rica, é muito importante ser contada. As brincadeiras, né? Brinquem, voltem um pouco. Talvez vocês não tenham tido a oportunidade de brincar tanto quanto tem agora.
Brinquem com as Esses dias crianças. eu ri tanto. A Maria Cecília queria brincar e eu tinha vocês devem se lembrar aqueles Resta Um antigos. Claro. Ela amou, ela nunca tinha visto aquilo. Imagina. E aí nós ficamos competindo, eu e ela, quem fazia, né? Então, assim, são coisas bem simples, vareta, coisas que a gente nem hoje não fala mais, banco imobiliário, né? Esses joguinhos, assim, coisas que, nossa, interte, as crianças gostam. Mais do que interte. E necessita dessa interação, justamente, né? Dessa troca, assim, desse compartilhamento. Às vezes é de gerações, né? É de histórias, é de experiências. E eu acho que isso, assim, para não ficar num campo também do que é bom, do que é ruim, né? Mas é dessa coexistência mesmo, né? Que a tecnologia tá aí, a gente utiliza, é bom, né? Pode ser positivo, sim. Mas também dessas outras brincadeiras, né? Justamente dessa troca que se tem. Exatamente, eu acho que é bem Equilíbrio, isso. né? Saber equilibrar, dosar, eu acho que isso é importante pra gente também. Eu era uma pessoa que eu tinha que estar sempre no celular, porque eu saía daqui, hoje não, eu chego em casa, 10 horas eu desligo o celular, porque amanhã de manhã sim eu vou responder às outras pessoas, porque antes eu ficava até meia-noite, 1 hora compartilhando live, mandando foto para a pessoa que foi, e quando eu vi, eu disse, nossa, o que é isso? Imagina. Não dá, né? Então a gente tem que ter um limite, assim como as crianças também têm que ter esse limite, né? Sem dúvida. E conta um pouco mais desse teu trabalho, por que surgiu essa ideia de trabalhar justamente esse tema? Temática. Foi pensando justamente naquilo que eu observava, né? Não só na questão do contexto clínico, assim, né? Ali no final da faculdade já, mas o que eu observava nas relações, né? Então, assim, familiares, às vezes na convivência, né? Com primos, com pessoas mais próximas. E o quanto isso vai aparecendo, né, também no contexto clínico, a gente tem reflexos no desenvolvimento da criança, repetições, né, muitas vezes até associadas aí a sintomas de autismo, assim, né, quando não necessariamente, por quê? Porque muito daquilo que se encontra pronto, a criança começa a repetir, né, e às vezes a gente não entende aquilo que tá sendo transmitido ali pela criança, né, não passa por um tempo, por um processo de elaboração. E me inquietava muito essa questão de que repercussões isso iria ter para o desenvolvimento dela depois, né? Porque é algo que está presente, é inegável, mas a gente também precisa saber trabalhar com isso, com essa demanda que chega, às vezes, dos pais, né? E também das crianças. Perfeito. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. 80 anos é uma longa distância desde o ponto de começo, mas é também o tamanho do presente que faz vibrar a emoção. Inembuí, sempre presença. Brita Pinhal. A natureza é a nossa fonte e o nosso compromisso para com o futuro. Acesse britapinhal.com.br. Brita Pinhal entrega soluções em obras de infraestrutura de pequeno, médio e grande porte. Brita Pinhal, muito além do que você imagina. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Na Pampeiro, T-Cross Sense, a SUV eleita a melhor compra de 2021 e a líder de vendas em 2022, a partir de 111.310, com 70% de entrada e saldo em 18 vezes com taxa zero. Venha até a Pampeiro, Rua Serafim Valandro, 1133, ou baixe o app Pampeiro e saiba mais. Mais que SUV, SUVW. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. Atenção, prazo de matrículas. Colégio Fátima informa. O período de matrícula para alunos do Colégio Fátima foi prorrogado até às 17 horas do dia 2 de dezembro, sexta-feira. Confirme. Matrícula, alunos do Colégio Fátima, prorrogado até às 5 da tarde de sexta-feira, 2 de dezembro. Confirme. Educação e humanização. Colégio Fátima, 70 anos.
Chegou o Clube Muito Mais Ângelos Oeste. Muito mais vantagens, muito mais benefícios. São centenas de parceiros em todo o Brasil, com descontos incríveis. Conheça nossos planos assistenciais AM Brum Ângelos Oeste. A partir de R$ 38,00 mensais. É muito mais tranquilidade e confiança. Chame no WhatsApp 559-9633-5761. AM Brum Ângelos Oeste. Por você, sempre. Protege e a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade. A prioridade é a qualidade e o bom preço dos produtos oferecidos a todos os clientes. Reconhecida como o melhor agropecuário de Santa Maria, é mais do que gratificante. É a certeza de estar trilhando o caminho certo, de que vale a pena sair cedinho de casa todos os dias e dar o melhor como profissionais e como seres humanos. Nada disso seria possível sem a ajuda de cada um dos clientes, amigos e família. Imensa gratidão a todos e a cada bichinho que faz parte da nossa história. Acesse Agrocomercial Canabarro no Facebook, /Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade, na Avenida Borges de Medeiros, 365. 20h41. 26 graus. Você quer vitrine para empreender com sucesso? Inovação, criatividade e fidelização para sua empresa. Estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso e hoje com um tema muito importante, né? De você poder refletir, analisar, pensar, tomar atitudes, né, que venham auxiliar não só a você, a sua família, seu esposo, seus filhos, seus sobrinhos, enfim, o seu afilhado, afilhada, né? A importância das crianças e de nós mesmos não ficarmos tão à frente das telas, né? Porque é celular até tarde da noite, acorda com o celular de manhã. Temos que ter um pouco mais aí de vida própria, né? E é esse tema que a gente está conversando com a minha querida amiga Luísa Jurgen, ela que é fonoaudióloga, a gente é doutora em educação, tem uma experiência vasta aí, e também com a Andriele Nunes Quatrin, ela que é psicóloga, e uma psicóloga sabe exatamente o que pode acontecer e muitas vezes isso se torna um vício, né? A criança fica viciada, né, Andriele? Exatamente, porque aquilo desperta um prazer, né? É inegável o quanto é bom, né? O quanto é prazeroso, a própria questão da rapidez ali, né? De ter de não precisar lidar muitas vezes com o ceder, com o negociar, né? Que estaria presente na troca, no contato com outra relação, a questão de regras mesmo. Então, se não tá legal, desliga, né? Se não quer mais ver, né? Deixa lá. Mas geralmente é um prazer, é muito prazer, né, associado. É químico, né? É químico. Inclusive, áreas do cérebro ligadas a dependências químicas também são as mesmas que são ativadas. Isso é muito sério. Nossa, é incrível. A gente estava falando aqui no intervalo da questão também dos vídeos e que cada vez mais eu nunca tinha pensado na questão de acelerar um áudio. E há uns dias atrás, eu com uma pessoa conhecida minha e ela colocou para mim escutar e eu, o que é isso? Não, eu acelerei bem mais rápido. E aí quando eu vi era 1.5, 2 e eu não estava entendendo direito. Depois que eu percebi o que era para ir mais rápido. Aí assim, porque a live eu não vou olhar inteira. Aí criaram o Quai e o TikTok. Então
Por exemplo, eu até achei, né, que o empreender não ia ter uma visualização, uma aceitação, porque lá é musiquinha, é não sei o quê. E eu comecei a colocar conteúdo, mas já tem mais de 6 mil seguidores. Por quê? São vídeos rápidos, com as partes importantes da conversa, e aí a pessoa assiste porque é curtinho, né? Sim. Então, a gente está muito imediatista, a gente quer tudo para ontem, a gente quer rápido, a gente não quer assistir, ou até quando tu compra um equipamento, tu já quer fazer funcionar, não importa lá quais são as etapas. Eu me lembro que qualquer coisinha que a gente comprava, quando eu era mais jovem, a gente lia todo o manual, a gente, o que tinha que fazer, uma coisinha depois da outra. Hoje não, hoje já se vai lá no fim, o que tem que fazer primeiro. Acha um vídeo e passa para frente o vídeo. Acelera, né? É verdade. Justamente. E com as crianças isso também da mesma forma, né? A própria questão, eu estava comentando com a Luísa, assim, que eu estava num restaurante, ali tomando um café, assim, e tinha 2 moças com os filhos, e eles estavam sem telas, e isso por si só já chamava atenção, né? Então, o que deveria ser o contrário, né? Mas a gente começa a estranhar, e elas acabaram se desculpando, porque eles começaram a brincar, jogar bolinha, mexer com os talheres, né? Então, quanto isso assusta também, porque é algo que começa a se tornar cada vez mais naturalizado. É incrível, né? E na verdade, se o adulto já tem essas atitudes, é claro que a criança vai querer ter a mesma coisa, né? E eu já ouvi crianças dizendo, por que tu pode ficar e eu não posso ficar, né? Eles questionam isso, Sem né? dúvida. Então a gente tem que realmente estar muito atento para isso, e eu acho que essa consciência que todos nós devemos despertar, assim como a Luísa, como a Andriele, que estudou esse tema, o quanto é importante a gente poder também parar para pensar sobre isso. E será que eu estou agindo de que forma com a minha família, com meu esposo, com meus filhos, né? Exatamente. É uma coisa assim muito... e que a gente deixa de viver, às vezes, um momento que podia ser único, raro, né? De estar junto daquela pessoa, de um carinho, de um abraço, de dizer que ama, que gosta, e tá ali na frente do celular olhando às vezes bobagem, né? Que não te acrescenta em nada ainda. E se cria, assim, essa ilusão também de que a criança consegue ficar sozinha, tem uma certa autonomia, né? Mas é justamente isso que tu fala, o adulto já está ali em contato da tela, né? Então, às vezes, se tem algum momento com a criança, já vou, né? Ou tu ouve a criança chamando, né? Querendo, né? Solicitar, e esse adulto muitas vezes não está disponível. Então, acho que e eu acho que uma coisa que a Luísa falou, que eu acho que é muito importante, eu sofri muito com isso na minha época, de aprender a dar limites, porque na verdade assim, fulano vai escovar os dentes, já vou, daqui a pouquinho, porque tá lá olhando um videozinho, fulano vai escovar os dentes, fulana vai escovar os dentes, só um pouquinho eu já vou, ou vai jantar, ou vai tomar banho, ou vai não sei o quê. Sempre tem uma desculpa, né? E a gente, às vezes, assim, a gente vai deixando, né? Tá olhando só um videozinho, deixa eu terminar de olhar o videozinho. Aí começa a olhar outro vídeo, né? E aí, se a gente começa a olhar o nosso vídeo, a gente também esquece, porque o tempo passa, né? Passa, exatamente. Então tá na hora de nós darmos o exemplo, sermos o exemplo, para que eles também possam ver que não é só isso que existe, né? Exatamente. Lembrando que a gente ainda teve a oportunidade, né? E a gente consegue fazer essa escolha. Agora, se a gente não proporciona para a criança uma vida mais ampla, mais rica, né? De desafios, de atividades, eu vou te fazer uma pergunta, Luísa. O quanto isso pode prejudicar, por exemplo, uma criança na questão da fala e da escrita também? Porque hoje, por exemplo, as pessoas não escrevem mais, elas abreviam tudo lá com letrinha, lá não sei o quê, e a questão da fala também, né? Também. De falar errado, porque vê lá nos vídeos, acha bonito. E ainda se falar, se tiver algum modelo, ainda se está em vantagem, mas tem aquela coisa de escutar, de não saber, por exemplo, a criança quando está numa conversa com a mãe, ou com a professora, ou com a babá, ou com o irmão mais velho, ela está vendo o movimento da boca, está vendo como é que é produzido aquele som, mas se ela está
olhando para a TV e a mãe está falando daqui, e ela não, para a TV, para a tela, enfim, e ela não sabe de onde está vindo essa fonte, como é que está sendo produzido esse som, é provável que essa criança também não desenvolva tão bem a sua fala, né? E a fala, ela é só uma pontinha de uma linguagem, de uma estruturação no pensamento, né? Que ele depende da criança sentir a textura, sentir temperatura, fazer relação da cor com a situação que ela está vivendo, com a sensação que provocou nela. E se a criança está todo o tempo, ou muito tempo frente a tela, ela não tem essas vivências que constituem a linguagem, constituem as preferências, né? O que constitui ela própria também, né? E a gente viu isso também muito agora na pandemia, com essas aulas que teve virtuais, crianças, né, que não acompanhavam e não tinham condições, até porque tinham celulares, né, e que ficaram com deficiência e que tiveram, e que tem crianças até hoje que estão indo na fono, estão com aulas particulares, né, em função dessa questão de usar muito a tela, o celular, né, e não praticar, né? Problema de equilíbrio, né? A questão física, a criança teve todo um atraso de desenvolvimento motor. E tudo isso é importante para a linguagem, para a escrita. E a escrita do computador, ela não substitui a escrita à mão, né? As áreas cerebrais que são ativadas são diferentes. E até também a questão de tu formar um pensamento, raciocinar, para fazer uma redação, né? Como é que tu vai fazer aquela frase, como é que tu vai pensar, porque tudo assim, ó. Então, eu me lembro, né, dos meus que faziam com a Ruth Larré as aulas de redação. Só tenho boas lembranças dela. Eu levava o Matheus, levava a Michele lá, né? Porque era tão importante entender, e muitas vezes eu sentava e ficava fazendo aula com ela só para entender até a questão de tu interpretar um texto, de tu ler aquele texto, aquele livro, né? E eu gostava de conversar com ela sobre isso, né? Eu também. Porque aquilo me enriquecia muito, né? E os meus filhos, graças a Deus, eles têm o hábito da leitura também em função disso, né? Da gente criar esse hábito e de, no dia a dia, a gente mostrar da importância da leitura, né? Exatamente. E associado a isso que a Luísa estava falando, assim, né? Da questão da linguagem mesmo, a criança pequena, principalmente, ela se constitui a partir do outro, né? Então, assim, o processo de desenvolvimento emocional, toda essa questão de olhar uma tela, ela vê som, ela vê luz, ela tem estímulos, mas ali ela não tem capacidade ainda para entender o que é aquilo que se passa, né? Então ela precisa dessa nomeação, mas que tende a ser dirigida por um outro, né? Aí eu já faço um questionamento assim para vocês. Qual é a criança hoje que escuta uma música clássica? Hoje a maioria das crianças é um funk, alguma coisa, porque tem lá no TikTok, tem lá no Quai, tem lá nos videozinhos. Os meus filhos, na verdade, eu criei eles escutando música clássica. Até hoje eles amam, né? Então, o Matheus já sabia que quando eu ligava, eu tenho uns videozinhos dele, ele diz assim, é bonita a tua música, né, mãe? E eu dizia, sim, é linda. E ele já sabia porque eu colocava só música clássica, né? Então, ele dormia com aquilo. E a Michele também. Então, acostumaram com isso. Mas hoje, tu vai perguntar, esses dias estava perguntando para uma menina de 9 anos, que tipo de música que tu gosta? E ela falou, eu gosto de funk. E eu, por exemplo, nada contra, mas eu não gosto de funk, né? Nada contra. Até Cada um seus gostos, né? Mas eu digo assim, essas coisas mais clássicas, né? Um teatro, apreciar um balé, uma orquestra, são coisas que são tão importantes que às vezes a gente não se dá conta que essa vivência é importante para a criança. Sem dúvida. Não tem problema que goste de funk, mas conheça os outros para ver se é isso mesmo que tu gosta. Exatamente. E que experiência que se cria, assim, né? Até lembrei de uma situação com o meu afilhado mesmo, que foi escutando um tipo de música, né? Até não era nada clássico, nem funk, né? Mas a experiência de estar em contato, porque eu disse, vamos dançar. E aí, depois que a gente começou isso, quando escutava música ou escutava alguma coisa, ele dizia Dinda, né? Porque ele lembrava justamente da experiência ali. Né? Não, isso aí é muito legal, né? Porque quando tu faz, cria essas experiências, né? Eu vejo, porque eu vivi
né, minha época, né, bem mais a idade de vocês, mas a gente vê que se nós mesmos não nos atualizamos e não conseguimos passar isso para as crianças, como é que vai ser o futuro? O que vai ser o nosso amanhã? As pessoas vão ter momentos para conversar, elas vão estar interagindo, elas vão estar conhecendo, elas vão poder acolher o outro, dar um abraço, demonstrar um sentimento. Perfeito. Né? É algo a ser pensado. É muito a ser pensado, então são coisas assim que fica esse momento assim, que eu acho que esse tema que hoje, gente, foi levantado, foi sugerido pela Luísa e também com a participação aqui da Andriele, que fica esse momento de reflexão para que todos vocês possam tirar algo disso. E com certeza a gente vai estar compartilhando essa live mais e também vamos repetir esse programa aí para que vocês possam pensar sobre isso, que seja um momento de eu pensar, será que eu estou agindo corretamente? Será que eu estou fazendo com que os meus filhos possam pensar de forma diferente, ou eu estou só repetindo o que eu vejo os outros fazerem, né? Eu acho que fica essa reflexão, né, gurias? A gente busca, né, o melhor dentista, a melhor escola, o melhor fonoaudiólogo, a gente está sempre querendo melhor, né? E o que a gente está fazendo? Será que eu não posso fazer melhor também? Exatamente. Um pouquinho melhor. Ai, 20h57. Vou deixar a Andriele deixar um recadinho aí para os nossos ouvintes e a Luísa também como fono, como doutora em educação aí, que faz esse trabalho do Criançando, muita coisa bacana. O que vocês deixam de dica para quem nos acompanhou? Bem, eu acho que é reforçar justamente essa questão de que a gente não está aqui para culpabilizar, né? A minha ideia sempre foi poder trazer informação e fico muito feliz de poder ter compartilhado um pouquinho desse trabalho, né? Que é muito mais extenso, mas para que os pais possam, né? Que são os responsáveis, cuidadores, né? A sociedade, de modo geral, se responsabilizar por essas crianças, né? A criança precisa do adulto. Então, a gente precisa se questionar, precisa refletir, como, né, a Elisete falou, e, enfim, fico à disposição, assim. Olha, esse vai ser o primeiro de uma série. Nós vamos ter que criar um quadro aqui para a gente continuar falando sobre isso. Luísa, vou deixar o teu recadinho aí. Bom, eu finalizo sugerindo que a gente aproveite a nossa cidade, que a gente tem lugares incríveis para ir com as crianças, para conhecer. Esses dias eu me perdi na UFSM, quando eu me dei conta eu estava dentro de uma rua, de uma avenida de árvores dos dois lados, e eu fiquei muito surpresa em estar em Santa Maria e não ter conhecido. Então, assim, acreditem em vocês, acreditem nas brincadeiras que vocês faziam, os avós, carrinho de lomba, levem as crianças para a horta, levem para caminhar e se surpreender com as coisas que aparecem. Eu estava atravessando o Clube Dores a pé, e aí eu vi um monte de folhas secas no chão, e eu resolvi caminhar em cima das folhas secas, e pensei, quanta criança não sabe o barulho que faz, a sensação de uma folha seca no pé. Então, assim, é simples, não custa nada, tem na rua, é só sair, vamos desligar um pouquinho o celular, tem uma surpresa para te mostrar, e não precisa estar com a surpresa pronta, a surpresa vai aparecer. É verdade, é bem isso, né? Criar junto, né? Vamos criar. Olha, gente, eu quero agradecer a todos que participaram conosco. Lembrando, gente, que quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão ter acesso a esse tema e vão poder refletir sobre esse tema. Quero agradecer a Luísa, também a Andriele, né, por estarem aqui conosco, compartilhar essa noite esse conteúdo, que eu tenho certeza que a gente vai falar muito sobre isso, porque eu também fiquei impactada com esse assunto, porque também não estava pensando tanto como hoje eu estou refletindo, e eu sei que vocês também estão. Daqui a pouco surge aí um quadro, algo bacana para a gente falar sobre esse tema um pouco mais. Uma boa noite a todos. Amanhã a gente está de volta com mais Empreender com Sucesso. E acompanhe as nossas plataformas digitais, que está tudo lá nas nossas plataformas. Uma boa noite a todos. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os